Bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que começamos esse programa da Lexio Divina para deixar Deus inflamar o nosso coração. E nessa segunda-feira da 10ª semana do tempo comum, que é o tempo do amor, que é o tempo do Espírito Santo, que é o tempo da santidade, queremos deixar reinflamar o nosso coração com a palavra de Deus. Hoje, para a comunidade de vida, é um dia de deserto, de solitude. Para as pessoas que estão no mundo da aliança, é o dia de recomeçar o trabalho. Para outros que estão em casa, é o dia de retomar com coragem mais uma semana, mas seja o que for que você faça, tudo deve ser para a glória de Deus. E é com muita alegria que queremos deixar Deus reinflamar o fogo do seu espírito através da sua palavra. Cada vez que meditamos, rezamos com a palavra de Deus, é o coração de Deus que vem inflamar o nosso coração. E hoje com 2 Coríntios 1, de 1 a 7. Deus nos escolheu para uma missão. É muito bonito perceber que somos apóstolos de Deus, missionários, discípulos, por vontade de Deus. Foi Ele que nos escolheu. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E Timóteo, irmão, à igreja de Deus que está em Corinto, assim como a todos os santos que se encontram na Acaia inteira. A vós, graça e paz da parte de nosso Senhor, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Na verdade, assim como os sofrimentos de Cristo são copiosos para nós, assim também por Cristo é copiosa a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação que o somos. Se somos consolados, é para a vossa consolação, que vos faz suportar os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, sabendo que, compartilhando os nossos sofrimentos, compartilhareis também a nossa consolação. Bonito esse segredo de São Paulo. Ele é eleito por Deus por vontade divina, não é uma vontade humana, não foi ele que desejou, é uma vontade divina e essa vontade divina vai permitir no caminho muitas tribulações. Mas é Deus que o consola. Ao mesmo tempo é Deus que o chama, mas também é Deus que o consola. E é muito bonito, a consolação que recebemos de Deus não é só para nós, é também para nós, mas não é só para nós, mas é para que através de nós, através do nosso ministério, muitos sejam consolados. Então Paulo diz bem, ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. É como uma cascata. Aqueles que estão mais perto de Deus, mais unidos a Deus, vão ser consolados nas suas tribulações e depois podem anunciar ao mundo inteiro que Deus é consolação. Que a sua presença, que o seu diálogo de amor, que a intimidade com Ele é consoladora em qualquer tribulação. E que não há pior inferno do que viver só sem a presença de Deus. Por isso, se somos consolados, é para a vossa consolação que vos faz suportar os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. E aí Paulo faz aquele medalhão que lhe é típico, aquele buquê de condensado teológico muito profundo. A nossa esperança a vosso respeito, ela é firme. Sabemos que compartilhando os nossos sofrimentos, também compartilhareis da nossa consolação. Então, a vida cristã não é uma vida cor-de-rosa, não é uma vida sem sofrimentos, mas é uma vida com a consolação de Deus. E com a consolação de Deus que nós experimentamos, não é só para nós, mas é para uma multidão de pessoas que precisam desse anúncio. Por isso, quando você deixa de fazer a Lexio, você não deixa só um vazio na sua alma, você não se prejudica só você prejudica também todos aqueles que por causa dessa Lexio, por causa dessa consolação que você iria receber a partir da palavra de Deus, todos aqueles que você deixa de consolar. Você já experimentou certamente um dia em que você não reza ou que não toma a palavra, que depois você é agressivo, é amargo, é rude, é áspero, porque não recebeu a consolação de Deus. E ao contrário, quando você acabou de fazer a experiência desse amor íntimo que te une ao Pai, meu Deus, como você resplandece
e você derrama esse amor, essa delicadeza, esse cuidado, essa atenção aos outros irmãos. Salmo 33. Vou bendizer ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me glorio no Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Procuro o Senhor e ele me atende, e dos meus temores todos ele me livra. Contemplai-o e estarei radiante. Vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou, e o Senhor o ouviu, salvando de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Feliz o homem que se abriga no Senhor, feliz o homem que experimenta essa proteção de Deus que nos salva de todas as angústias. E a palavra angústia é uma palavra muito importante, porque angústia é uma passagem apertada, é um caminho estreito. E quando a pessoa passa por um momento de angústia, ela às vezes como que tem uma sensação de sufocamento, de ter como que uma espada aqui que a oprime, que não a deixa avançar. Angústia é uma passagem de uma morte para uma vida, de um caminho muito amplo e de perdição para um caminho estreito de santificação. Aceitar passar é aceitar fazer a experiência que Deus nos liberta e nos ama. E Mateus 5, hoje, as bem-aventuranças, é essa carta magna do cristianismo. O cristianismo vem trazer uma nova lógica, o cristianismo vem trazer um novo jeito de amar. Vendo eles as multidões, Jesus subiu à montanha e, ao sentar-se, aproximou-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herderão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa carta magna do cristianismo vai inverter todos os nossos padrões. Muitas vezes achamos que se somos pobres é porque somos abandonados. E hoje a palavra vem nos dizer que não. Essa pobreza do coração, esse desprendimento, esse abandono à divina providência, essa confiança em Deus é sinal já de sermos filhos do Rei. Bem-aventurados os mansos, porque herderão a terra. Não se trata de se tornar violento, nem de se tornar impetuoso com as suas próprias forças para adquirir com as suas próprias forças tudo o que se quer adquirir. Trata-se de encontrar essa mansidão do coração, esse se deixar conduzir por Deus, esse se vencer interiormente, deixando Deus reinar. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como poderemos ser bem-aventurados? Como poderemos ser felizes se estamos aflitos, se estamos no sofrimento? Sim, porque nesse sofrimento nós vamos experimentar o consolo de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas como posso ser saciado se tenho fome e sede de justiça? O Senhor é aquele que sacia a fome mais profunda do homem, a fome, a sede mais profunda do coração humano. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui é uma bem-aventurança muito forte, porque é amando com misericórdia que nós vamos experimentar a misericórdia de Deus. Deus já nos deu o amor de misericórdia, mas ao mesmo tempo Ele nos coloca nessa escola da misericórdia. E quanto mais eu faço misericórdia, mais eu percebo que sou misericordiado, como o Papa nos diz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse mundo não conhece essa bem-aventurança, tanta impureza, tanta complicação no coração.
O Senhor nos dá esse caminho da felicidade que é a pureza do coração, para vermos a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A paz é um dos nomes de Deus, Shalom, o príncipe da paz. Deus nos ajuda a entrarmos nessa beleza da filiação divina quando aprendemos a fazer a paz. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mesmo se sememos a paz à nossa volta, vamos ter inimigos por causa do evangelho, por causa da evangelização. Mas quando você for perseguido, se lembre, também perseguiram os profetas. Bem-aventurados quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. A evangelização tem mistérios. A pessoa vai ser caluniada, vai ser injuriada, mas entenda que essas calúnias não são por sua causa, mas são por causa do evangelho. Hoje, Santo Inácio de Antioquia, do primeiro século, bispo e mártir, tem uma patrística, uma leitura muito bonita que diz assim: não seja eu cristão de nome, mas de fato. O caminho das bem-aventuranças é um caminho de autenticidade. Somos chamados a viver isso. A ninguém jamais seduziste, mas ensinaste a outros. Quanto a mim, também quero que continue firme o que ensinais e prescreveis. Pedi apenas para mim as forças interiores e exteriores, a fim de que não só fale, mas o queira. Para que não só seja chamado de cristão, mas reconhecido como tal. Se me reconhecerem, então serei chamado cristão e minha fé será manifesta. Quanto não mais aparecer aos olhos do mundo, nada do que é aparente é bom. Pois o nome de Deus, Jesus Cristo, Ele mesmo, de novo vivo no Pai, agora se manifesta sempre mais. O cristianismo não é o resultado de persuasão, mas de grandeza, quando é objeto de ódio para o mundo. Tenho escrito a todas as igrejas e a todas elas faço saber com que alegria morro por Deus. Bonito, não é? A palavra de Santo Inácio de Antioquia à beira do martírio. Tenho feito saber com que alegria morro por Deus, contando que vós não o impeçais. Suplico-vos. Não demonstreis por mim uma benevolência intempestiva. Deixai-me ser alimento das feras, porque através delas pode-se alcançar a Deus. Sou trigo de Deus. Que seja eu triturado pelos dentes das feras para tornar-me puro pão de Cristo. Instigai, ao contrário, os animais, para que neles encontre o meu sepulcro, e nada reste do meu corpo para não ser pesado a ninguém, depois de adormecer. Então serei verdadeiro discípulo de Cristo, quando o mundo não mais vir sequer o meu corpo. Suplicai a Deus por mim, que por este meio me torne uma hóstia para Deus. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles são apóstolos, eu um condenado. Eles são livres, eu um escravo até agora. Mas se eu sofrer, serei um liberto de Jesus Cristo e nele ressurgirei livre. Agora algemado, aprendo a nada cobiçar. Desde a Síria até Roma venho lutando com as feras, de dia e de noite, por terra e por mar, amarrado a 10 leopardos, isto é, ao grupo dos soldados. Eles, ao receberem benefícios, tornam-se ainda piores. Aprendo mais com as injúrias, mas por isso não sou justificado. Quem me dera alegrar-me com as feras preparadas para mim. Desejo-as bem velozes, afagá-las-ei para que me devorem depressa. Não aconteça comigo como há alguns, nos quais nem sequer medrosas tocaram. Se elas resistirem e não quiseram, eu as obrigarei à força. Perdoai-me, eu sei o que me convém. Agora começo a ser discípulo. Agora começo a ser discípulo. Que nada, tanto das coisas visíveis quanto das invisíveis, segura o meu espírito, a fim de que eu possa alcançar a Jesus Cristo, que o fogo, a cruz, um bando de feras, os dilaceramentos, os cortes, a deslocação dos ossos, o esquartejamento, as feridas pelo corpo todo e os duros tormentos do diabo venham sobre mim, para que eu ganhe unicamente a Jesus Cristo. Agora eu começo a ser cristão. E justamente hoje queria vos apresentar
material das edições Sementes do Verbo, editamos esse livro, primeiro livro de Dom Alberto, Sacerdote segundo Cristo, no caminho das bem-aventuranças. Uma excelente meditação com o testemunho desse homem muito autêntico, que é o nosso arcebispo, garante da nossa comunidade, que conta justamente como é que ele se tornou hóstia. A minha vida é o pão que eu darei para o mundo. Como é que se dá a vida em alimento pelo mundo? Aceitando também as tribulações, as calúnias, tudo que vivemos como cristãos. Os aconselho a ver essa belíssima entrevista que Dom Alberto ele mesmo apresenta esse belíssimo livro e vos exorto a adquiri-o para que possam aprender mais e mais sobre esse caminho tão profundo das bem-aventuranças. Não se esqueça, nós vamos ter uma grande formação para toda a família, para aprendermos de fato a ser cristãos, a partir do dia 14 ao dia 18 de julho. Então se inscreva já, corra. Primeiro festival internacional, serão 6 línguas participando, 6 regiões linguísticas participando. Você pode inscrever também amigos do mundo inteiro e reserve já a sua vaga e ofereça para mais uma família. Vamos fazer uma rede de salvação de muitas famílias. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Sacerdotes Seguindo Cristo tem seu conteúdo baseado na pregação realizada por Dom Alberto Taveira Corrêa durante um retiro nacional que contou com a participação de mais de 400 padres e seminaristas, realizado no ano passado no Rio de Janeiro. É uma linguagem de conversa, recheada de experiências. O início do livro, por exemplo, eu conto um pouco a história da minha vocação. Dessa forma, quem vai ler percebe que é uma leitura que se faz com certa agilidade e se faz mais com o coração do que com os olhos ou a inteligência. A obra é inspirada nas bem-aventuranças e surgiu, de acordo com o próprio arcebispo, da insistência da formadora geral da comunidade Sementes do Verbo. Ao mesmo tempo, chegava a data, esse dia 29 de março, em que nós comemoramos os 16 anos da aprovação dos estatutos da comunidade Sementes do Verbo, e eu tive a alegria de que essa comunidade nasceu junto comigo lá em Palmas. O dia de encontro de espiritualidade para os padres, que sempre fazemos na Semana Santa, então acontece aqui na Igreja do Carmo, é um momento de adoração santíssima, uma pregação feita pelo Frei Alessandro, a oportunidade dos padres que confessaram muita gente na Quaresma de se confessarem mutuamente. Então os padres levarão como presente meu e presente da comunidade Sementes do Verbo, os padres e diáconos levarão esse livro como presente de Páscoa. O lançamento, providencialmente, reuniu outros acontecimentos. Isso aqui foi precioso, porque todas essas fotografias são da famosa Capella Redemptoris Mater em Roma, uma capela que foi feita por um artista, Rubinick, que aliás fez trabalhos aqui perto de nós, na Catedral de Castanhal, mas quem tomar esse livro nas mãos vai tomar conhecimento também destes belos mosaicos que estão lá nessa Capella Redemptoris Mater no Vaticano. E eu agradeço ao padre Rubinick, porque ele nos deu a permissão de usar essas imagens gratuitamente para o bem do povo de Deus, para o crescimento do anúncio do Evangelho. É o primeiro livro de Dom Alberto pela editora Sementes do Verbo e, segundo a irmã Sara, outras obras já estão sendo pensadas. É o primeiro dele na editora, nós temos vários livros sobre Bíblia, espiritualidade, mas é o primeiro de Dom Alberto justamente porque ele é muito resistente. Tem 20 e poucos anos que eu tento editar livros dele. E tem outros no meu coração que poderemos agora sair, eu creio. Mas o que é muito... Isso é o primeiro de muitos. O que é muito profundo nos livros de Dom Alberto, nos escritos de Dom Alberto, é a autenticidade. Ele escreve o que ele vive.